Horas e 31 minutos, a gente segue com o nosso noticiário, agora com entrevista especial aqui na nossa programação. Nós retomamos o assunto regulamentação da reforma tributária. Nós já trouxemos aqui a informação de que o texto final da reforma tributária foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. 324 votos favoráveis, 123 contrários. Trouxemos também em intervenção aqui da repórter Tawane Costa, com depoimentos dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, a informação de que os benefícios que mantêm a competitividade da Zona Franca de Manaus e também de áreas de livre comércio aqui foram mantidos. Para nos ajudar a entender melhor e ajudar você que está aí do outro lado a entender melhor a importância disso e como essa competitividade é mantida, nós temos agora a palavra de especialista. Está conosco o Dr. Tomás Nogueira, ele que foi superintendente da SUFRAMA e está aqui conosco para trazer conhecimento e informação. Dr. Tomás, seja bem-vindo conosco mais uma vez. Obrigado por, de novo, nos atender. Bom dia. Bom dia a você e aos ouvintes. Satisfação estar aqui. Se eu puder ajudar, seria muito proveitoso para todos nós. Doutor Tomás, nós trouxemos agora há pouco aqui, com depoimentos dos parlamentares, com as informações que nós colhemos, e gostaríamos que o senhor nos ajudasse a entender melhor, explicar para os nossos ouvintes que benefícios foram esses mantidos, que dispositivos são esses que foram mantidos, que vão permitir a competitividade das empresas que estão aqui instaladas na Zona Franca de Manaus. Permitir que essas empresas não deixem a Zona Franca de Manaus e continuem aqui produzindo e, claro, gerando emprego também. Eu queria começar, antes de mais nada, a fazer uma outra abordagem e lhe respondo diretamente, mas falar da importância de uma reforma tributária para o país como um todo, para todo o Brasil, para toda a sociedade e para cada um de nós como cidadãos brasileiros morando em qualquer parte do território nacional. Nós temos um sistema tributário extremamente complexo para as empresas, para os contribuintes, para todo mundo. A expressão que se usa, para você ter uma ideia dessa complexidade, é que nós vivemos num manicômio tributário. Então, antes de mais nada, essa reforma que foi perseguida há 30 anos, ela foi finalmente concretizada, e isso se dá a uma soma de esforços muito grandes, uma decisão política, uma vontade de todos os agentes envolvidos. O papel que tiveram nossos senadores nisso foi absolutamente relevante, e eu digo não apenas para a Zona Franca, mas para todo o país. O papel do Eduardo Braga, enquanto relator, ele tratou dos assuntos da Zona Franca de Manaus, que eu já me refiro, mas ele tratou de assuntos de interesse de todas as partes do país, da mineração, até do pãozinho, da bolacha, de tudo que você possa imaginar para simplificar e tornar a vida dos brasileiros mais tranquila. Então, eu acho que o primeiro ponto, para ser objetivo, é que a reforma tributária traz um novo horizonte para as atividades econômicas do país, coloca ela num patamar de simplicidade compatível com os outros países do mundo. Isso não é menos relevante, sabe por quê? Porque as empresas, ao decidir investir, elas levam em conta isso. Eu não posso ir para um lugar que eu vou ter dor de cabeça, que eu vou ter problemas jurídicos. E nós temos, com certeza, o que a gente chama na linguagem técnica, o maior contencioso do mundo, ou seja, a maior quantidade de ações na justiça e nas áreas administrativas discutindo divergências sobre a aplicação da lei tributária. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar muito claro é que isso é um ganho para toda a sociedade brasileira. E para o Amazonas. Essa é uma segunda etapa onde o primeiro esforço foi feito lá atrás, na reforma. O que nós estamos fazendo agora era a regulamentação da reforma. Como é que ela ia se operacionalizar? Então, o ponto primeiro foi que lá atrás, há um ano atrás, quando foi feita a criação dos novos impostos, eles foram criados, mas eles precisavam ser desenhados mais especificamente. Mas o artigo 92B, colocado pela bancada do Amazonas por essas mesmas atores públicos, senadores e deputados da nossa bancada, foi assegurado que as leis que implementassem os impostos que ali estavam criados garantiriam o diferencial competitivo da Zona Franca. E era justamente essas leis que nós estávamos discutindo agora. Então, a questão básica é o seguinte: o conceito estava posto. O conceito estava definido na Constituição. O grande detalhe era como é que você identifica
qual é este diferencial competitivo. E, obviamente, que os adversários da Zona Franca de Manaus viram, neste momento, uma janela de oportunidade para, na verdade, contornar o que estava na Constituição e diminuir os nossos benefícios. Alguns fizeram isso, eu diria, com um certo nível de deslealdade, má-fé, fizeram uma campanha pública mudando os conceitos e as informações, e outros porque não tinham conhecimento. Qual foi o trabalho? Foi repor os dados e os conhecimentos. E o que é isso para a população do Amazonas, que não tem a obrigação de conhecer esses detalhes da tributação? Olha, para produzir em Manaus, tem um custo adicional de qualquer outra situação, que o principal deles, que salta aos olhos, é a logística. Se eu tenho uma fábrica perto da cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, eu produzo da minha fábrica, embarco no caminhão e entrego no Magazine Luiza, em qualquer casa do varejo, em horas apenas. E nós estamos muito longe dos centros consumidores. Então, nós temos de usar as nossas barcaças ou navios, ou o que é mais caro, a rota aérea. Eu não sei se o Brasil sabe, a Amazonas sabe, mercê desse trabalho, dessa atividade no Amazonas, as duas rotas aéreas maiores do Brasil são exatamente Manaus-Guarulhos e Guarulhos-Manaus. Por conta dessa movimentação de carga. Mas isso é um ônus muito grande, é um ônus adicional que quem está fora de Manaus não tem. Então, para contornar este ônus, há alguns descontos de impostos. Você, quando compra a matéria-prima, você paga menos imposto. Ou, se for nacional, não paga imposto. Mas o mais importante, e era o que estava dando dor de cabeça, ao sair também, este imposto ele tem uma redução. Mas o que aconteceu com a reforma tributária? O primeiro ponto é que foi adotado o que nós chamamos de princípio do destino. O que é isso? Para a gente entender. Hoje, o imposto, quando uma fábrica vende do Distrito Industrial de Manaus para fora, seja Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, onde for, este imposto fica no Amazonas, é do Amazonas. Mas tem um outro modelo que foi adotado na reforma, que é o princípio do destino. Então, este imposto que ficava no Amazonas, agora é dos estados para onde vai ser consumida a mercadoria. Porque quem vai pagar o imposto é o cidadão daqueles estados que suportam esse imposto. E o que isso muda na vida prática, na vida cotidiana? Olha, 98% do que nós vendemos no Distrito Industrial vão para os outros estados. Nós somos um estado produtor. Nós não consumimos isso aqui. Então, essa receita passa a ser dos outros estados. Esse é o primeiro ponto. Por conta disso, tem tanta competitividade como receita, os estados não queriam que tivessem os descontos que hoje nós concedemos, porque eles queriam essa arrecadação maior. Então, esse é o primeiro. O segundo ponto é, sim, a velha e boa questão de competitividade. Ora, se eu diminuo os benefícios fiscais da Zona Franca, eu posso importar mais barato, ou melhor do que a Zona Franca produz, ou eu posso produzir no território do meu estado. Então, essa é a questão básica, era o imposto que tem, o benefício fiscal que tem na saída da fábrica da Zona Franca de Manaus. Qual foi o esforço dos senadores, senador Eduardo Braga, senador Omar, dos deputados Sidney, Saulo, Átila, todos eles, Silas, todos eles, trabalhar para que isto que hoje já tem fosse transposto para a nova legislação, sem maior ou menor ganho. No entanto, o que aconteceu? Quando o projeto, só entender muito rapidamente, quando o projeto veio do governo, ele não tinha regra nenhuma para isso. Ele remetia para a autoridade máxima do comitê gestor, que é um órgão que vai ser criado, auditado pelo Tribunal de Contas e ouvido o Estado do Amazonas. Ou seja, não tinha regra. Então, ao invés de você ter a segurança jurídica que a lei deveria ter, você ia ter uma enorme interrogação. Isso ia nos atingir pela essa insegurança. O que é que foi feito? O Amazonas levou uma proposta que era simplesmente transportar para dentro da lei o que nós temos hoje. Nós temos uma regra geral de 55% de benefício fiscal na saída. Você vê quanto imposto eu tenho de pagar. Eu tenho de pagar X, então eu tenho 55% de benefício fiscal. Isso vai a 75% se for máquinas e equipamentos, vai a 90% a 25% se for bem intermediário, ou seja,
um bem que vai ser utilizado por outra empresa para agregar em um outro produto, ou até 100% no bem de informática, porque existe uma lei de informática nacional que também dá benefício. Então é 100%. Muito bem. Essa coisa foi aceita, mas no último momento, na última hora, no último instante, na Câmara Federal, o benefício foi reduzido em um terço. Em um terço. E isso afetaria fortemente a nossa competitividade. E aí começaram uma campanha, eu diria insidiosa, no sentido de que esta própria regra, ainda reduzida de um terço, já seria um favor exagerado. Ou seja, era tipo tirar uma carta de seguro para que a gente nem mexesse nisso. Essa foi um trabalho que você teve de recompor a informação a partir do viés técnico, mostrar que isso não existia, que nós precisaríamos derrubar este um terço. Mas a informação técnica só não basta. A informação técnica só não convence. São interesses políticos, são os outros estados, e entrou, então, a articulação política, né, da nossa bancada. E veja que nossa bancada são 11 parlamentares. Só de deputados federais, o estado de São Paulo tem 70. Minas tem outros 62. E esses estados, obviamente, não tinham interesse de que a gente continuasse. Eu não diria esses estados, elementos desses estados, porque nesses estados existem, sim, pessoas que têm uma visão nacional, que, informados do dado concreto, sabiam que não havia risco em retornar ao que o Amazonas hoje pratica, para dizer muito claramente, ao que o Amazonas hoje pratica. Existe uma outra questão técnica, Jenny, que é interessante que a gente entenda, mas às vezes é árido. Todas as saídas do estado do Amazonas, elas são tributadas com alíquota de 12%. E para a simplificação do sistema geral, vai ter uma alíquota única. Essa alíquota é de 18%. Significa dizer que nós vamos ter, já na saída, uma carga tributária maior. Depois dessa carga tributária maior, a gente vai abater os nossos incentivos. Mas em digamos, uma empresa fatura R$1 milhão. Aí hoje ela calcula 12%, então ela vai pagar 120 mil. No novo sistema, esse mesmo R$1 milhão vai custar 180 mil. Então nós saímos de uma carga tributária que pagava 120 para 180. Né? E por isso que nós precisaríamos fazer a correção. Então eu diria que tudo que aconteceu foi uma construção coletiva. Durante um ano foi feita essa discussão começa com os técnicos da Secretaria de Fazenda interagindo no grupo de trabalho, né? Foi um trabalho muito importante para parametrizar a discussão, né? Depois, isso quando trabalha com a bancada, nós tivemos a oportunidade de interagir nessa etapa. Eu até agradeço muito, porque os parlamentares fizeram um registro muito importante sobre a participação do Farid Mendonça, do Dr. Farid Mendonça, do Dr. Marcelo, ex-superintendente da SUPRAMA, do Afonso Lobo, que também nós trabalhamos juntos nisso com eles. Então, isso é importante. Mas esse trabalho, como eu disse, é coletivo. Na reta final, nós tivemos a participação intensa em Brasília, do Centro das Indústrias, do Salé, que é o representante de Brasília. Doutor Tomás. Doutor Tomás. Perdemos a ligação com o doutor Tomás Nogueira aqui. Mas ele trazia aqui informações importantes, Rafael, sobre algumas questões que a gente ainda não tinha abordado, né? A gente tem abordado de forma mais geral, mas ele apontou ali alguns pontos na prática, até eu não quis interrompê-lo, porque ele estava explicando essas situações, e eu até acredito que é importante a gente retomar em outro momento essa entrevista com o doutor Tomás, porque a gente tem também o deputado Saulo Viana, né, que está aguardando para entrar aqui com a gente também, mas eu acredito que a gente precisa de um tempo maior com o doutor Tomás para esclarecer outros pontos da reforma tributária em relação à questão da refinaria, em relação à questão dos concentrados, né, para trazer esse esclarecimento à população, mas achei muito pertinente
essa tributação da saída que ele citou, né, que algumas empresas às vezes se aproveitam dessas brechas na legislação para questionar na justiça, como ele falou, e aí acaba sobrecarregando a justiça de várias questões tributárias, várias questões técnicas ali, por causa de uma brecha, por causa de uma... que é garantido pela Constituição, que é garantido pela legislação aqui do nosso país para a Zona Franca de Manaus.